Oi, eu sou o Richard e esse trabalho é sobre simulador de máquinas de Turing. Primeiro eu vou falar resumidamente como que funciona uma máquina de Turing. Segundo eu vou explicar o que é pedido nesse trabalho. E em terceiro eu vou explicar a resolução em código. Uma máquina de Turing é um reconhecedor e reconhece uma linguagem. Além disso, se a máquina não é entre loop infinito, então essa máquina é um decisor. As máquinas de Turing funcionam da seguinte maneira. Elas são processadores simbólicos genéricos, dotados de um cabeçote de leitura e escrita, que operam sobre uma fita de entrada discretizada em células sucessivas, em que cada célula contém um único símbolo. As computações das máquinas de Turing sobre os símbolos das entradas são extremamente limitadas. A cada transição de estado, elas podem gravar um símbolo na posição do cabeçote, ou mover o cabeçote de leitura para uma célula à esquerda, ou mover o cabeçote de leitura uma célula para a direita. Há muitas formas de se representar máquinas de Turing. Uma delas é o diagrama de estado. Outra é uma tupla, que caracteriza uma máquina formalmente, conforme abaixo. Q, sigma, gama, delta. Q0, que aceita, que rejeita, onde Q, sigma, gama são todos conjuntos finitos. E que é o conjunto de estados da máquina, representado pelos números 0, 1, 2 e vai indo. Sigma é o alfabeto de entrada, sem o símbolo em branco. Gama é o alfabeto da fita, onde o símbolo em branco está contido no alfabeto da fita. Delta é um mapeamento. Delta representa as transições, as regras de transições. Q0 pertence ao conjunto de estados da máquina e é o estado inicial. Q aceita é o estado de aceitação e pertence aos conjuntos de estados da máquina. Q rejeita também pertence aos conjuntos de estados da máquina e é o estado de rejeição, onde Q aceita é diferente de Q rejeita. Aqui está a tabela das regras de transições de delta. Então, a máquina estando no estado Q1, o cabeçote lendo o símbolo A, grava naquela mesma posição do cabeçote o símbolo X, move o cabeçote para a direita e vá para o estado da máquina Q2. E aqui está todas as regras para cada transição de uma máquina. Cada máquina pode ter as regras diferentes. Então, basicamente, uma máquina de Turing decisora irá decidir se uma palavra qualquer pertence à linguagem que a máquina aceita. Agora eu vou falar sobre o objetivo desse trabalho. Então, o objetivo é escrever um programa que simule uma máquina de Turing genérica, o qual recebe como entrada um arquivo de texto composto de, na primeira linha, os símbolos do alfabeto de entrada, concatenados com os símbolos do alfabeto da fita, e considere que teremos no máximo 30 símbolos na primeira linha. Na segunda linha, o número de estados, considerando que no máximo a máquina poderá ter 50 estados. Na terceira linha, o número de transições da máquina. E nas próximas N linhas seguem as transições especificadas no seguinte formato, separadas por espaço em branco. Então, o estado corrente, o símbolo e o símbolo que vai gravar na fita, para que lado o cabeçote irá se mover e o estado que a máquina irá. Então vai ficar da seguinte maneira: o estado atual, o símbolo que o cabeçote está lendo
E aí o símbolo que vai ser escrito naquela posição do cabeçote, para qual direção o cabeçote vai se movimentar, e aqui qual que vai ser o estado que a máquina irá fazer a transição. Ao final das n transições, teremos uma linha com um inteiro especificando o número de palavras que deverão ser testadas na máquina de Turing. As palavras estão armazenadas na fita da máquina e não conterão espaços em branco e estarão cada uma em uma linha contendo os símbolos do alfabeto de entrada. E considere também que a fita terá no máximo 100 caracteres. Então esse aqui é um exemplo de entrada. Primeira linha é os símbolos de entrada e os símbolos da fita. Segunda linha, o número de estados. Terceira linha, o número de transições. E a partir dessa linha teremos todas as regras de transições. Então esse exemplo terá 11. Então uma regra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A partir depois dessa linha teremos o quantas palavras serão testadas pela máquina. Então essa entrada vai pedir para testar essa palavra e essa e essa. E então, como saída, o programa deverá, conforme especificado no arquivo de entrada, processar a fita usando a máquina de Turing lida e depois escrever o resultado na tela com as seguintes sentenças: a ordem da fita processada, a palavra lida na fita e a informação OK, para caso a máquina tenha parado o processamento no estado de aceitação, e not OK, caso contrário. Então a saída vai ser da seguinte maneira: quando a palavra é aceita pela máquina, vai escrever a palavra e OK. E caso ela tenha sido rejeitada, vai escrever o nome da palavra e not OK. E agora eu vou para a explicação no código. Aqui na pasta do projeto temos 3 arquivos. O arquivo input.txt é a entrada de texto, que tem as configurações da máquina de Turing. O main é responsável por ele lê o arquivo de texto e extrai as instruções. E ele também é responsável por executar a máquina de Turing. E o funcionamento da máquina de Turing está no arquivo Turing Machine. E eu vou começar a explicação por esse arquivo. Então, logo aqui no começo, ele inicializa as variáveis da máquina, o índice do cabeçote como 0, primeira posição, a fita ainda como vazia, o estado atual como o primeiro estado, o estado de aceitação como o número de estados passado aqui, que no caso o estado de aceitação é sempre o último. Aqui ele organiza a fita, né? Ele vai receber a entrada e para cada caractere da entrada ele vai colocar no array fita e na última posição vai colocar o símbolo vazio. O traço representa o vazio. Esse while é responsável por todo o ciclo da máquina de Turing. Então ele já começa verificando se o cabeçote precisa de espaço, né? Se ele chegar na última posição da fita, ele adiciona um espaço vazio. Essa parte ele obtém a regra de transição do estado atual e do símbolo que o cabeçote está lendo. Ou seja, ele vai retornar toda a regra completa do estado atual e do caractere que o cabeçote está lendo. E vai armazenar essa regra nessa variável. Então essa variável vai ter o caractere que precisa escrever naquela posição
vai ter também a direção que o cabeçote precisa ir, esquerda ou direita, e também vai ter o estado que precisa fazer a transição. Aqui ele verifica se existe transição e se chegou no estado de aceitação. E aí, caso ele não tenha transição, mas ele esteja em um estado de aceitação, ele aceita e printa a entrada e o OK. Caso contrário, né? Caso não existe aquela transição e não está no estado de aceitação, ele recusa. E aí ele printa a entrada e not OK. E caso exista a transição, ele vai passar direto, vai modificar o caractere, vai modificar na posição que o cabeçote está, vai colocar o caractere que está na transição, que foi colocado aqui. E aí ele movimenta o cabeçote, caso o direita esteja na transição, ele vai mover o cabeçote para frente. Caso o esquerda esteja na transição, ele vai mover o cabeçote para a esquerda. E aqui por fim, ele troca o estado atual. E o estado que precisa ir está dentro de transição. E ele só coloca no estado atual e começa o loop de novo. E isso vai se repetir até aquela palavra ser aceita ou rejeitada. Agora eu vou explicar o main. Aqui no main fazemos a importação do arquivo da máquina de Turing. Aqui ele lê o arquivo txt e joga esse arquivo, joga tudo que está escrito nesse arquivo em um array, e aí ele fecha. Aqui ele faz um pequeno tratamento, que é remover o /n. E aqui começa a extração das instruções que estão no txt. Aqui ele pega os símbolos do alfabeto de entrada e o alfabeto da fita concatenados. Aqui ele pega o número de estados. Aqui o número de transições. Aqui ele apenas inicia um array para colocar as transições dentro. Aqui é o número de palavras que serão testados. E aqui ele só inicia um array para colocar as palavras dentro também. Aqui ele adiciona as transições no array que inicializamos aqui. Então, para cada transição ele vai colocar no array. Aqui ele adiciona também as palavras no array desse aqui. E aqui é a execução da máquina. Então aqui ele verifica se a máquina tem as configurações que ultrapassam o limite. Não pode ter mais de 30 símbolos. E também não pode ter mais que 50 estados. E aqui também ele verifica se a fita está no limite de caractere. E a fita não pode passar de 100 caracteres. E aí, caso nada tenha ultrapassado esse limite, ele roda a máquina. E ele passa a fita. Cada fita que está no array de palavras, ele passa aqui. Passa também o número de estados para a máquina saber qual que é o último estado. E também as transições. Agora eu vou mostrar o código funcionando com um exemplo. E aí depois eu vou trocar o exemplo. Como a gente pode ver, deu os mesmos resultados como eu estava explicando no problema. E agora eu vou rodar a máquina de Turing com outra configuração. Eu peguei essa outra configuração, bem simples, e vou rodar testando ela.